Boa tarde, gente. Nós estamos em mais uma eletiva, né? Mais um dia da nossa letiva de educação sexual. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, muito legal, né? E eu peço a atenção de vocês e também que vocês tirem as dúvidas de vocês, tá? Vamos dar início à nossa letiva. Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Coronel Murilo Serpa, tá? A nossa letiva é as professoras Ariana Ramos, com os segundos anos, que no caso é vocês, e com os primeiros anos, a Marcinha. Boa tarde, Alessandro. Vou dar início, tá? E aqui, ó, nós temos o tema da nossa letiva, que é um tema muito importante. Paternidade e maternidade na adolescência, tá? Paternidade e maternidade na adolescência. O que é que vocês entendem sobre isso? Sentem o peso das duas palavras, se tornar pai e mãe na adolescência, né? Ainda na juventude, ainda na idade de vocês, né, estarem concluindo os estudos de vocês e até mesmo iniciando, né, os estudos, estarem conhecendo a juventude, a adolescência, tendo experiências, e aí, né, surge a paternidade e a maternidade justamente nesse momento. Boa tarde. Vou dar continuidade aqui à eletiva, tá? Mesmo com vocês, está sendo gravado, e aí o restante vai assistir depois, certo? Eu já dei início, tá bom? E o assunto da nossa eletiva, como eu já estava falando, é sobre paternidade e maternidade na adolescência, certo? E como hoje vai ser super interessante, né? E os meninos estão entrando agora, tá? Eu vou dar esse tempinho para mais pessoas entrarem na sala, para que eu dê realmente início à eletiva, tá, gente? Boa tarde. Vou dar continuidade aqui, que já são 4, mais de 4, tá? Para a gente não estar perdendo muito tempo. Como eu já havia falado, o nosso tema de hoje é paternidade e maternidade na adolescência, né? E eu vou repetir o peso que essas duas palavras têm, né? Para a gente que ainda é jovem, eu me incluo nessa, porque eu não sou mãe ainda, então, assim, eu sei, né? Eu tenho a consciência de como é ser mãe na idade de vocês tem um peso, né? E ser pai na idade de vocês tem um peso que vocês não precisam ter agora, porque não é o momento, tá? Vou dar início. Aqui, ó, eu trouxe para vocês verem uma imagem, né? Que existe nas redes sociais, que a gente vê muito comumente, um casal jovem, né? A qual, né, brevemente serão pais. E aí, até esse momento, eu me pergunto, será se esse casal já caiu a ficha do que é a paternidade, a maternidade, tão jovens, né? Porque até o momento, né, eu acredito que a pessoa, ela, quando ela descobre, ela tem um choque. Porém, ainda não é o choque da realidade, porque quando o bebê nasce, realmente você vai entender o quão é dificultoso e trabalhoso você ter uma criança na idade de vocês. Certo, gente? Eu quero que vocês participem também, para me saber que vocês estão aí, tá bom? E aí, ó, eu venho para o próximo slide, que são muitas perguntas que a gente faz. Eu me incluo, tá? Porque eu também já tive a idade de vocês, certo? Nem tenho essa tanta idade assim de diferença de vocês,
Mas eu incluo também, ó, porque são perguntas que todo mundo já se fez um dia. Por que é tão difícil falar sobre sexo? De onde vêm os bebês, né? Na idade de vocês, vocês já sabem, mas quando se é criança, ainda tem aquela inocência, né, da dúvida. O que está acontecendo comigo? Quando falo o que está acontecendo comigo, são as mudanças biologicamente falando, né? Quando você passa pela puberdade, né, e entra na adolescência, existem as mudanças que todos nós conhecemos. Aí a palavra-chave, sexualidade, né, as descobertas. Como as mulheres engravidam? O que é o ímen? Onde se localiza? O que é menstruação e ejaculação? São perguntas que envolvem o nosso tema, que muita gente ainda não tem conhecimento, né? E que é importante se conhecer, tanto para as meninas como para os meninos. São perguntas ainda muitas vezes não respondidas, né? E que é interessante que vocês conheçam sim, tá bom? Por quê? Quando eu falo de sexualidade, a gente sabe que ainda é um tabu e que envolve tudo isso. E geralmente o que os adolescentes conhecem, quando não tem essa conversa com os pais, é o que é dito na internet, é o que é dito com os amigos. Mas será se aquilo realmente é verdade? Né? Então, quando você tem a oportunidade de conhecer realmente o que é o conceito, é a história, tudo, aí sim você está aprendendo de uma maneira correta, tá bom? E ali são as dúvidas. Aí eu trago já para vocês uma segunda imagem, né? Que aqui eu tiro a interpretação de que essa segunda imagem é o casal, e quando, né, descobre que ali eles vão gerar uma criança, eles têm a preocupação, né? E existe essa preocupação, né? Quando cai a ficha do que realmente aconteceu. Por que daquilo ter acontecido comigo? Geralmente a gente tem o hábito de achar que nunca acontece comigo, sempre acontece com o outro, mas comigo não. E não é bem assim, a gente sabe que acontece, né? E por que é importante que a gente fale sobre isso? Para que você se cuide, para que isso não chegue a acontecer no momento em que você não tem ainda essa maturidade para criar uma criança, né? E não chegue a esse ponto desse casal. Novos, né? Aparentemente, aí o máximo uns 17 anos de idade, que não tem ainda nenhuma estrutura psicológica, não tem ainda nenhuma estrutura financeira, e que está começando a vida agora. Aí surgem os arrependimentos. Por que aconteceu? Porque eu fiz, né? Então, assim, isso é um tema para que vocês pensem muito, né, antes, né? Porque depois que acontece, não tem como voltar atrás. Porque isso gera muitos outros temas. Um dos outros temas que é muito conversado na atualidade, nas redes sociais, é o aborto. Então, assim, é um outro tema que a gente pode, sim, abordar aqui para falar sobre, né? Porque isso cai muito, né, no Enem, nas redações. Então, é muito interessante que a gente fale sobre isso, certo? Aí, aqui no próximo slide, ele diz assim, sim, infelizmente, é comum, embora este já seja um problema bastante divulgado, ainda são imensos os casos de gravidez na adolescência. A gente sabe que acontece, né? Nós mesmos conhecemos, sabemos de casos, certo? Se vocês também quiserem mencionar algum caso que conhecem e falar sobre isso, boa tarde, Diego. E falar sobre isso, né? Eu deixo que vocês, né, tenham a palavra no momento para a gente conversar mais sobre isso, que vocês também tirem dúvidas de vocês. Aproveitem que aqui, né, é um grupo pequeno, que a gente pode realmente conversar.
Números estes que são preocupantes, pois sendo os pais ainda meros adolescentes, como saberão acatar com tanta responsabilidade? Essa é a preocupação. Terão os apoios necessários para criar um filho? Serão rejeitados pelos amigos ou ajudados? Isso é uma dúvida, né? Serão gozados pelos de fora, ou seja, né, a vizinhança vai falar mal da menina, por exemplo? Como será a vida do jovem que ainda adolescente se tornam pais? A gente sabe que é uma vida difícil, né? Criança não é fácil, criança precisa ser alimentada, criança precisa ser cuidada, criança precisa de formação do caráter dela, e é já na infância que faz essa formação, então os pais eles precisam também ter essa estrutura, a gente sabe disso. Então, isso é uma questão de conscientização de vocês também, né, que são jovens, que estão no momento de aproveitar a vida, de conhecer, e não, né, agora de se tornarem pais adolescentes. E aqui são as diversas dúvidas, as perguntas que a gente se faz. Eu, na minha idade, também me faço essas perguntas, entendeu? Então, assim, eu também não me sinto ainda preparada para isso. Imagina vocês. Aí aqui ó, é uma imagem muito comum também, né? De uma adolescente, de aparentemente no máximo 15 anos, com um teste de gravidez, a qual deu positivo. Quando ela percebe isso, né? Quando ela percebe o quão é sério a questão, ela já se torna arrependida, né? Porém, né, a gente também tem que pensar nessa criatura, nesse bebê que está sendo formado. Então, assim, a estrutura psicológica dessa mãe para poder, né, ou desse pai, que muitas vezes o pai também participa, né, para poder gerar essa criança. E seja, né, num ambiente feliz, que as crianças, elas necessitam disso. Gravidez na adolescência. Maioritariamente, um descuido, algo não minimamente planejado, pré-conjugal, que irá provocar problemas para os progenitores, interrompendo e criando dificuldades nesta fase de preparação para a sua vida adulta. Quando eu falo aqui, ó, maioritariamente um descuido, né, quer dizer que um simples descuido, a qual, né, a gente já falou na escola outras vezes, vocês já conhecem, existem, né, os preservativos também, é assunto da eletiva de vocês, que nós vamos tratar nas próximas eletivas, tá? É esse assunto. Então, assim, a gente sabe que a gente tem a oportunidade, sim, vocês têm a oportunidade, sim, de conhecer e de se cuidarem, né? E muitas vezes, por um simples descuido, acontece, né? Então, assim, é consciência da gente, a gente se conscientizar, né, de que não é o momento agora, então eu vou me cuidar, né? Aí aqui, ó, já vem a imagem de um casal bem reflexivo, adolescentes, que estão pensando como será, né, a vida daqui para frente, com uma criança. Vocês acham, na opinião de vocês, que isso muda a vida de um casal, uma criança, para melhor? Ou não, para melhorar, sim? Podem responder no chat, viu? Que eu estou dando uma olhada. Vocês acreditam que muda ou não? Nada? Sim, gente, muda completamente a vida de um casal quando se existe uma criança, tá? A gente sabe que um relacionamento é complicado de se manter. Com uma criança, né? Aí vem problemas, muda assim, ó, Ellen, para melhor e outros não. Exatamente. Quem tem uma família, uma estrutura familiar, que aquela criança é desejada, é planejada, né? Aquilo vem para
para melhorar a vida de um casal, porque criança é bênção, a gente sabe, mesmo não sendo planejado, né, é uma vida, então é uma bênção. Nunca a gente pode pensar que um filho gerado, né, vai ser algo que vai acabar com a vida da gente. Não, a gente tem que pensar positivo, né? Um filho, quando você sabe criar aquela criança, ter uma estrutura familiar, uma estrutura psicológica para ela, né? Ela vai ser só bênção na sua vida. Porém, muitas vezes não é planejado, principalmente por um casal adolescente. Mas, né, como dizem, o planejado não quer dizer não amado. Então, muda muito a vida de vocês. E vocês que estão nesse momento de estudo, né? Não vão ter mais aquele 100% de tempo para estudar, né? Os meninos vão precisar, muitas vezes, arrumar um emprego muito cedo, no momento em que poderiam ter a oportunidade de estudar um pouquinho mais, né? Então, assim, são muitas questões que mudam na vida de um adolescente quando ele tem uma criança. Muitas vezes você não vai poder sair mais para os mesmos lugares que você saía, né? Muitas vezes você não vai poder passar mais tempo com os amigos, como você passava, porque existe uma criança, e a criança ela tem horários, né? Enfim, são muitas etapas da vida de vocês que mudam, né? Então, é um momento de reflexão. Terão consequências? Muitas das vezes, sim, tem consequências, pois as adolescentes, com medo de serem julgadas pela sociedade, amigos, pais, tendem a esconder. Isso é muito comum, né? Muita gente, na realidade, muitos pais só sabem, né? Quando a adolescente ela já está com meses, muitos meses, e muitas vezes no dia do nascimento do bebê. Olha como isso é preocupante, porque você sabe que durante uma gravidez você precisa cuidar, né, fazer o pré-natal, e tem muitos jovens que por medo da sociedade, por medo da família, não fala, não toma os cuidados, não faz os exames, não faz o pré-natal, não cuida da sua gravidez, e pode sim gerar consequências, tudo isso por conta do medo, né? Ao esconder, põe em risco a sua própria saúde e a do feto, sendo que condicionam a assistência pré-natal, tornando-a muitas das vezes inexistente. Apesar disso, os adolescentes podem ainda ter crises de autoestima, porque o seu corpo muda drasticamente, né? Claro, a barriga ela vai aumentar. Outros na obrigação de criar condições monetárias, quando eu falo monetária, eu estou falando de dinheiro, financeiro, para o futuro do filho, deixa o estudo e começa a trabalhar em ofícios mal remunerados, ou seja, enquanto você poderia estar estudando para ganhar um pouco melhor, ali você vai precisar arrumar um emprego que tiver, né, ganhando muitas vezes metade de um salário para sustentar seu filho. E não é isso que a gente quer, né, gente? Eu, por exemplo, sempre penso em dar o melhor para o meu filho. Então, assim, eu tenho que ter condição financeira para isso. Porque a gente também não pode depender de pai e mãe, né? Para pagar as nossas contas e as contas do filho da gente. Então, é isso que a gente tem que pensar também, muito antes, né? De gerar uma criança, certo? Aí aqui eu trago imagens para vocês, né, de adolescentes, né? Já aqui a primeira imagem, uma mãe, né, já com a barriga já bem formada, segurando um urso de pelúcia, né, que consequentemente era dela e agora será da filha. Muitos dos adolescentes, eles quando geram uma criança, eles ainda não têm essa noção de quanto é trabalhoso né? E criança a gente sabe que não é uma boneca, não é um boneco que você vai ter ali, vai achar bonitinho, vai arrumar e pronto, né? Acabou. Não. Né? A gente sabe que necessita de cuidados. Né? E aqui, ó, imagens de mães muito novas, já com seus bebês, né? Ó. E a gente conhece casos, né? Na nossa escola tem.
situações de mães, adolescentes que a gente conhece. Muitas, às vezes, precisam deixar com a mãe, com o pai, né, para estudar. Então, assim, gente, a gente tem que pensar muito, muito, muito antes, né, de gerar um filho. Aí, reações e apoio dos pais, a maior parte é dificultada, né? Existe desapontamento, culpa, acusação, né? Quando se descobre que você o pai, geralmente, ou a mãe, ele não aceita ou não quer aceitar. E aí, né, geram as confusões, enfim, né? Embora isso ocorra, é preciso que haja aceitação, pois os adolescentes precisam de ajuda dos pais. Ou seja, os pais, eles também têm que ter essa consciência. Daí é a formação do adolescente, né? Quando eu converso isso com meu filho, na adolescência dele, vai saber o que ele está fazendo, não é isso? E eu não vou, caso aconteça, por que do julgamento? Eu acredito que tenha que ter o acolhimento, né? Porque essa adolescente, ela já está, né, sem apoio. Então, quando os pais, eles apontam, né, a própria família aponta aqueles adolescentes, né, tendem a piorar a situação. E a gente sabe que isso é muito comum, né? Haver, né, a decepção. Depois, muitos dos pais se acostumam, né? E passam a amar os seus netos, e muitas vezes até mais do que os filhos, né? A gente sabe que existem situações assim, mas muitos casos não aceitam, né? E não dão uma estrutura para a filha e para o filho. E também é um erro deles, que vem também dos pais, certo? Por isso que ele diz assim, ó, embora isso ocorra, é preciso que haja aceitação, pois o adolescente precisa dessa ajuda dos pais. A gente sabe que precisa desse apoio, né? E aí vem as imagens, ó, dos pais, quando sabem, já começa uma confusão, né? Aqui, ó, aqui já tem uma imagem diferente da mãe, ela já acolhe essa filha, né? Porém, aqui embaixo, ela já vem falando, ó, a gente sabe, né, quem é filho sempre conhece seu pai e sua mãe, sempre existe, né, aquela situação em que eles falam e tal, muitas vezes é para o nosso bem, né, e às vezes a gente não entende isso, que é para o nosso bem, né, e se revolta, mas não é bem assim, a gente tem que ter essa consciência do que está certo e do que não está totalmente certo, do que a gente precisa escutar eles para que não gere uma consequência maior, né? E as reações e apoio de amigos. Muitas vezes a relação ela fica dificultada, porque quando você tem um filho, você não vai estar 24 horas mais com um amigo. Muitas vezes riem, ignoram, tecem comentários maldosos, né? Tem amigos que não ajudam, só atrapalham. Então, aí você também vai conhecer quem são seus verdadeiros amigos. Nessa fase, o apoio, né, dos amigos é muito importante, certo? É realmente uma fase importante. E como eu disse, é aí que vocês vão conhecer realmente os amigos de vocês, na dificuldade. Nesse slide, eu trouxe para vocês imagem, ó, de amigas. Aqui, 3 amigas grávidas, todas na mesma época, provavelmente terão seus filhos amigos também, né? Que eram para estar estudando. Aqui, ó, são imagens de amigos, os amigos verdadeiros. São os que realmente ficam na vida da gente. E eu venho falar também sobre uma opinião profissional. É importante que as pessoas que lidam com adolescentes tenham a sensibilidade para perceber o adolescente na totalidade física e psicológica, respeitando as suas origens, os seus preconceitos, os tabus. Após o parto, é necessário que ela seja acolhida e amparada para que possa continuar a sua vida e tomar conta do seu filho, que depende dela. É importante que o adolescente tenha a oportunidade de juntar os seus pedaços e retornar ao seu papel de mulher, né, adolescente, de cidadã, precisa de experimentar o seu papel como mãe, de se permitir ou não de ter outros relacionamentos, planejar a sua atividade sexual, ou seja, né, com pensamentos
né, de cuidado, repensar a sua vida escolar e profissional, desenvolver a sua autoestima para poder viver plenamente, ó. Como são situações que a gente precisa pensar? O tanto de situações que essa adolescente ela precisa se reestruturar, né? Então a gente pensa o tanto de apoio que essa adolescente ela precisa. A aula de hoje não é para julgar, né, uma adolescente mãe, não. É para amparar. Eu acredito que a palavra é essa. Nós devemos amparar os nossos amigos e amigas adolescentes grávidas. Porque as mesmas elas vão ter a oportunidade, sim, de se formar numa faculdade, de arrumar um emprego, né, quando essa criança estiver maior, de estudar, enfim, ela vai ter N possibilidades. Só vai, né, atrasar um pouquinho, mas se ela quiser, realmente, ela vai conseguir sim, mesmo tendo um filho. E esse pai também. Mesmo tendo um filho, vocês conseguem, né? A gente consegue sim. Aí aqui um casal feliz com seu bebê, depois de que tenha tomado o susto, né, da descoberta da gravidez, eles começam a cair a ficha, e aqui eles já vão entendendo, né, a fase de que já vão entendendo que é uma criança, que é um ser, né, que vem trazer felicidade, que é uma parte de você, que você tem que ter a consciência de que você tem que estruturar essa criança, cuidar dela, amar, proteger. Então, são todos esses significados para se ter uma criança, né, na sua vida. E como fica a vida do adolescente? Tem que replanejar o futuro, né? Algumas coisas que eu queria fazer hoje, não posso fazer agora, mas posso fazer daqui a 2 anos. Assumir o filho, tanto para os meninos como para as meninas. Trabalhar, participar de pré-natal juntamente com a namorada, que vai para os meninos, né? Que muitas vezes acham que isso não é importante, mas é, certo? Então, assim, é interessante que você participe, né, da gravidez, participe da vida dessa criança. E no mais, né, eu fiz esses slides curtinho para que a gente não se canse, né, de tanto falar. Se vocês tiverem dúvidas, está aberto aqui o chat para fazer perguntas. Podem fazer, a gente ainda tem um tempo, tá, gente? E aí eu quero também avisar algumas coisinhas a vocês. Hoje a gente começa já o nosso quarto bimestre, né, na eletiva. Quem já me entregou as atividades já tem a sua nota do terceiro bimestre. Hoje eu vou colocar uma atividadezinha, só que é pelo link, vocês só vão responder lá no link, e aí vai chegar aqui, não precisam mandar foto para mim, certo? E se vocês não tiverem dúvidas, tá? Eu me despeço de vocês, eu digo muitíssimo obrigado pela participação de vocês, certo? Sempre estou contando com quem participa da eletiva aqui na aula, para dar uma pontuaçãozinha melhor, tá bom? Na eletiva, certo? E aí, eu quero dizer também que eu vou postar no grupo, tanto o vídeo de hoje, como a atividade, certo? Quanto mais rápido vocês responderem, melhor é, que aí eu já vou fechando a nota de vocês, certo? Próxima semana a gente terá também a eletiva, e eu acredito que a gente vai conversar sobre os métodos contraceptivos, certo? Para completar essa aula de hoje, para dar continuidade a esse assunto de hoje. Mas, no mais, muito obrigada pela participação de vocês. E a gente vai encerrar a eletiva aqui. Boa tarde para todos vocês.